Gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre algo que vai acontecer agora em maio aqui no Reino Unido. Eleições. Conversando com alguns amigos meus britânicos, eu percebi como as eleições no Reino Unido são diferentes das do Brasil. No dia 2 de maio acontecem as eleições locais. Então hoje vamos falar um pouco de eleições, política, realeza e monarquia. No Reino Unido existem 3 eleições. A eleição local, que elege conselheiros para atuar diretamente nos condados britânicos. A eleição geral, que elege os ministros do parlamento e, consequentemente, o Prime Minister. E a eleição para o Parlamento Europeu. Cada distrito britânico elege seu representante para mandar para Brussels, na Bélgica. E caso o Reino Unido não saia da União Europeia, isso vai acontecer também em maio. Como vocês devem saber, o Reino Unido é uma monarquia, ou seja, ela é apolítica. Se você serve a rainha diretamente, você não pode expor sua opinião política publicamente. E isso inclui principalmente a polícia, forças militares, servidores públicos e juízes. Bem diferente do Brasil, né? Mas como de fato funciona a monarquia? Será que a rainha é uma espécie de presidente? Muitas pessoas acham que a função da rainha é uma espécie de presidente. Bom, na verdade é e não é. A rainha é a cabeça do Estado. Ela não é permitida ser política. Então, sempre que acontece algum fato que as pessoas interpretam que ela está sendo política, é um escândalo. Como no dia que ela usou um chapéu azul com bolinhas amarelas e as pessoas acharam que era uma mensagem subliminar sobre a União Europeia. Nossa, por que a rainha tá usando isso? Meu Deus, o que é isso? Já o Prime Minister, ou no caso, a Prime Minister, é a cabeça do governo. Basicamente se torna Prime Minister o líder do partido que tiver maioria na House of Commons, ou na Casa dos Comuns. Agora, outro assunto que é um tanto bizarro. O voto. No Reino Unido não existe urna eletrônica, então os votos são computados no papel ou pelos correios. Isso mesmo, tem gente que vota pelos correios, mais precisamente pelo Royal Mail. Algumas semanas antes das eleições é disponibilizado para as pessoas uma carta para quem quiser votar pelo correio. Isso acontece principalmente para quem mora longe de zonas eleitorais, ou para qualquer britânico que queira enviar seu voto pelo correio. No entanto, uma vez que você envie seu voto, você não pode mais voltar atrás. Uma coisa que eu achei muito curioso ao conversar com os britânicos é que aqui é normal fazer boca de urna e não é crime. Inclusive, representantes dos partidos costumam bater de porta em porta para perguntar se as pessoas desejam votar neles. Inclusive, os partidos políticos podem levar os eleitores para votar no dia das eleições. Já no Brasil, se você fizer isso, você é preso. E após as eleições, alguém vai na sua casa para saber em quem você votou. Ou seja, o voto é confidencial, pero no mútuo. Outra coisa curiosa é que candidatos não possuem números eleitorais, como no Brasil. As pessoas votam assinalando o nome do candidato ou o seu partido. E as propagandas eleitorais costumam mostrar apenas o nome do candidato e, no máximo, sua foto. Os partidos aqui são divididos por cores, e são 5 os mais famosos. O Partido dos Trabalhadores, ou Labour Party, é o vermelho. Os Conservatives, ou conservadores, são representados pela cor azul. Os Lib Dems, ou liberais democratas, são representados pela cor laranja ou amarelo. Depende do ponto de vista. O Green Party, ou Partido Verde, obviamente é representado pela cor verde. E os independentes costumam se apresentar pela cor branca. Aqui, o poder legislativo é o parlamento e o poder executivo é o governo, o que torna esses dois poderes praticamente uma coisa só. Isso porque a maioria dos que trabalham para o governo trabalham no parlamento. É meio complexo isso. E também tem o poder judiciário, que é representado pela Suprema Corte, ou a corte mais alta do Reino Unido, a Crown Court, que é a corte da coroa, para crimes graves.
Uma curiosidade é que a Rainha Elizabeth, sendo a suprema, em uma situação extrema de caos e crise no Reino Unido, ela possui poder para inclusive barrar alguma lei. No entanto, isso seria a um preço alto. Se a rainha intervir politicamente, ela deve abdicar da coroa, passando a coroa para o príncipe Charles. No entanto, a Rainha Elizabeth ela é simplesmente adorada no Reino Unido e ninguém quer que ela abdique do trono. Ela inclusive é chamada de Granny, ou vovó. A Rainha Vitória, por exemplo, quase fez isso. E ela também é extremamente popular entre os britânicos. Isso porque a Rainha Vitória literalmente mudou o Reino Unido. No entanto, se a rainha tivesse que intervir politicamente, ela teria que ter um bom motivo. Falando em Príncipe Charles, ele cresceu sendo treinado para ser rei. Então ele é extremamente preparado para isso. No entanto, muitas pessoas consideram que na ocasião da morte da rainha, o príncipe Charles passaria a coroa diretamente para o príncipe William, o que tornaria William diretamente o rei da Inglaterra e Kate Middleton a rainha. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido saber um pouco sobre eleições, política e monarquia. Até o próximo vídeo. Tchau!